Livro Conversando com Deus, capítulo 1, parte 6. Mas se não há inferno, isso significa que posso fazer o que quiser? Realizar qualquer ato sem medo de punição? É do medo que você precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Tem de se sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem dá as diretrizes? Quem cria as regras? Eu digo que é você quem cria as suas próprias regras, que dá as diretrizes. É você quem decide o quanto se saiu bem, porque é o único que decidiu quem e o que realmente é e quem deseja ser. Você é a única pessoa que pode avaliar como está se saindo. Ninguém mais o julgará. Por que e como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerá-la ruim? Se eu quisesse que vocês fossem perfeitos e fizessem tudo certo, teria deixado que ficassem no estado de total perfeição de onde vieram. Todo o objetivo do processo foi fazê-los descobrir a si mesmos, criar os seus eus, como realmente são e desejam ser. Contudo, vocês só poderiam ser isso se tivessem uma chance de ser outra coisa. Então, eu deveria puni-los por fazerem uma escolha que coloquei à sua frente? Se eu não quisesse que vocês fizessem a segunda escolha, por que criaria outra além da primeira? Essa é uma pergunta que devem fazer a si mesmos antes de me atribuírem o papel de um Deus condenador. A resposta direta para a sua pergunta é sim. Você pode fazer o que quiser sem medo de punição, mas terá de arcar com as consequências. As consequências são os resultados naturais, que não são o mesmo que punições. São simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Estas são o que ocorre bastante previsivelmente, como uma consequência do que aconteceu. Toda a vida física funciona de acordo com as leis naturais. Quando você se lembrar dessas leis e aplicá-las, controlará a vida no plano físico. O que lhe parece punição, ou o que chamaria de mal ou má sorte, é apenas uma lei natural fazendo-se valer. Então, se eu conhecer essas leis e cumpri-las, nunca mais terei um momento de dificuldade. É isso que o Senhor está me dizendo. Você nunca experimentaria o seu eu como estando no que chama de dificuldade. Não encararia nenhuma circunstância da vida como um problema. Não temeria nenhuma situação. Poria fim a todas as preocupações, dúvidas e temores. Viveria como a fantasia que Adão e Eva viveram, não como espíritos desencarnados na esfera do absoluto, mas como espíritos encarnados na esfera do relativo. Teria toda a liberdade, alegria, paz e sabedoria, e todo o poder do espírito que você é. Seria uma pessoa plenamente realizada. Esse é o objetivo da sua alma, realizar-se enquanto ainda está no corpo, tornar-se a encarnação de tudo que realmente é. Esse é o meu plano, o meu ideal, realizar a mim mesmo através de você, transformar o conceito em experiência, conhecer o meu eu experimentalmente. As leis do universo foram estabelecidas por mim. São leis perfeitas que proporcionam um perfeito funcionamento da matéria. Já viu algo mais perfeito do que o floco de neve?
Tal complexidade, design, simetria, conformidade consigo próprio e originalidade em relação a todo o resto são um mistério. Você fica maravilhado com o milagre desse grande espetáculo da natureza. Mas, se eu posso fazer isso com um único floco de neve, o que acha que posso fazer e fiz com o universo? Se você visse a sua simetria, a perfeição de seu design, do maior corpo celeste à mínima partícula, não poderia entender essa verdade em sua realidade. Mesmo agora, quando tem apenas uma vaga noção disso, não consegue imaginar ou entender as suas implicações. Porém, pode saber que há implicações muito mais complexas e extraordinárias do que você pode atualmente compreender. Shakespeare disse isso maravilhosamente. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a nossa vã filosofia. Então, como posso conhecer essas leis? Como posso aprendê-las? Isso não é uma questão de aprender, mas sim de lembrar-se. Então, como posso lembrar-me delas? Comece ficando calado. Silencie o mundo exterior, para que o mundo interior possa trazer-lhe visão. Esse insight é o que procura, mas não pode tê-lo enquanto estiver muito preocupado com a sua realidade exterior. Por isso, tente voltar-se o máximo possível para dentro. E quando não estiver se voltando para dentro, venha de dentro ao lidar com o mundo exterior. Lembre-se desta máxima: se você não se voltar para dentro, será privado de alguma coisa. Coloque-a na primeira pessoa e repita para torná-la mais pessoal. Se eu não me voltar para dentro, serei privado de alguma coisa. Você tem sido privado de alguma coisa a sua vida inteira. No entanto, não precisa ser e nunca precisou. Não há nada que você não possa ser ou fazer, nada que não possa ter. Isso parece uma promessa maravilhosa. Que outro tipo de promessa acha que eu faria? Você acreditaria em mim se eu prometesse menos? Durante milhares de anos, as pessoas não acreditaram em minhas promessas pelo motivo mais extraordinário. Eram boas demais para serem verdade. Então, vocês escolheram uma promessa menor, um amor menor, porque a minha promessa maior provém do amor maior. Todavia, não podem conceber um amor perfeito e por isso uma promessa perfeita também é inconcebível, como o é uma pessoa perfeita. Por esse motivo, não conseguem acreditar nem mesmo em seus eus. Não acreditar em nada disso significa não acreditar em Deus, porque a crença em Deus produz crença na maior dádiva divina, o amor incondicional, e na maior promessa divina, o potencial ilimitado. Posso interromper um senhor aqui? Eu detesto fazer isso quando está falando, mas eu já ouvi essa conversa sobre potencial ilimitado e não condiz com a experiência humana. O Senhor se esquece das dificuldades encontradas pela pessoa comum e dos desafios que enfrentam aqueles que nascem com limitações mentais ou físicas. O potencial dessas pessoas é ilimitado? Vocês escreveram isso em sua Bíblia, de muitos modos e em muitos lugares. Tá, preciso de uma referência. Veja o que vocês escreveram em Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Está escrito: E o Senhor disse: Eis aqui um povo que não tem senão uma mesma linguagem, e uma vez que eles começaram esta obra, não hão de desistir do seu intento, a menos que o não tenham de todo executado. Sim, agora pode acreditar nisso?
Isso não responde à pergunta sobre os doentes, os incapazes, os deficientes, aqueles que têm limitações. Você acha que eles têm limitações, como diz, não por sua escolha? Imagina que a alma humana enfrenta os desafios da vida, sejam quais forem, por acaso? É isso que imagina? Quer dizer que uma alma escolhe antecipadamente que tipo de vida terá? Não. Isso iria contra o objetivo do encontro, que é criar a sua experiência e, portanto, o seu eu, no glorioso momento atual. Por esse motivo, você não escolhe antecipadamente a vida que terá, mas pode escolher as pessoas, os lugares e os eventos, as condições e circunstâncias, os desafios e obstáculos, as oportunidades e opções para criar a sua experiência. Você pode escolher as cores para a sua paleta, as ferramentas para o seu baú, as máquinas para a sua loja. O que cria com elas é assunto seu. Esse é o objetivo da vida. Seu potencial é ilimitado em tudo que escolheu fazer. Não presuma que a alma que encarnou em um corpo que você chama de limitado não realizou todo o seu potencial, porque não sabe o que essa alma estava tentando fazer. Desconhece a sua agenda, a sua intenção. Por isso, bendiga todas as pessoas e condições e agradeça. Desse modo, afirmará que o que Deus criou é perfeito e mostrará a sua fé nele. Porque nada acontece por acaso no mundo de Deus. Não existe coincidência. O mundo não é devastado por acaso ou devido ao que você chama de destino. Se um floco de neve tem um design totalmente perfeito, não acha que o mesmo poderia ser dito sobre algo tão maravilhoso quanto a sua vida? Mas até mesmo Jesus curou os doentes. Por que ele os curaria se a sua condição fosse tão perfeita? Jesus não os curou porque achava que a sua condição era imperfeita. Ele os curou porque viu aquelas almas pedindo a cura como parte de seu processo. Viu a perfeição do processo, reconheceu e compreendeu a intenção da alma. Se Jesus tivesse achado que todas as doenças, mentais ou físicas, representavam imperfeição, não teria simplesmente curado ao mesmo tempo todas as pessoas no planeta? Duvida de que ele poderia ter feito isso? Não, sei que poderia. Ótimo. Então, a mente deseja saber por que ele não fez. Por que Cristo decidiu que alguns deveriam sofrer e outros ser curados? Por que Deus permite o sofrimento? Essa pergunta já foi feita antes e a resposta é a mesma. Há perfeição no processo e toda a vida resulta da escolha. Não se deve interferir na escolha ou questioná-la, muito menos se deve condená-la. Deve-se observá-la e depois fazer o possível para ajudar a alma a fazer uma escolha superior. Portanto, esteja atento às seleções das outras pessoas, mas não as julgue. Saiba que a sua escolha é perfeita para elas neste momento, mas esteja pronto para ajudá-las se mais tarde quiserem fazer uma opção nova, diferente, uma escolha superior. Esteja em comunhão com as outras almas e seus objetivos e suas intenções se tornarão claros para você. Foi isso que Jesus fez com aqueles que curou e com todas as vidas que tocou. Ele curou todas as pessoas que o procuraram ou que enviaram outras para implorar por elas. Jesus não curou a esmo. Isso seria infringir uma lei sagrada do universo. Deixe todas as almas seguirem o seu caminho. Mas isso significa que não devemos ajudar as pessoas sem que nos peçam?
Certamente que não, ou nunca poderíamos ajudar as crianças famintas da Índia, o povo sofrido da África, ou os pobres e oprimidos de todos os lugares. Todos os esforços da fraternidade seriam perdidos e toda a caridade seria proibida. Devemos esperar que uma pessoa grite de desespero ou que o povo de uma nação implore por ajuda para que possamos fazer o que é obviamente certo? Você vê, a resposta está na própria pergunta. Se uma coisa é obviamente certa, faça, mas lembre-se de que é preciso muito rigor no julgamento, no que diz respeito ao que chama de certo ou errado. Uma coisa só é certa ou errada porque você diz que é. Não é certa ou errada intrinsecamente. Não? O certo ou o errado não é uma condição intrínseca, é um julgamento subjetivo em um sistema pessoal de valores. Através de seus julgamentos subjetivos, você cria o seu eu. Através de seus valores pessoais, determina e demonstra quem é. O mundo existe exatamente como é, para que você possa fazer esses julgamentos. Se existissem perfeitas condições, seu processo vital de criação do eu terminaria. A carreira de um advogado terminaria amanhã, se não estivessem mais litígios. Ocorreria o mesmo com a carreira de um médico, se não existissem mais doenças. A carreira de um filósofo também terminaria, se não existissem mais dúvidas. E a carreira de Deus terminaria amanhã, se não existissem mais problemas. Exatamente. Seu raciocínio foi perfeito. Todos nós pararíamos de criar se não existissem mais nada para ser criado. Temos muito interesse em continuar o jogo. Apesar do fato de que dizemos que gostaríamos de resolver todos os problemas, não ousamos fazer isso, porque nesse caso não teríamos mais o que fazer. Seu complexo militar industrial entende isso muito bem. É por esse motivo que se opõe terminantemente a qualquer tentativa de estabelecimento de uma política contrária à guerra, em qualquer lugar. Suas instituições médicas também entendem isso. É por esse motivo que se opõe firmemente. Tem de fazê-lo para sua própria sobrevivência, a novas drogas ou curas maravilhosas, e ainda mais a possibilidade de milagres. Sua comunidade religiosa também tem essa lucidez. É por esse motivo que sempre se opõe a qualquer definição de Deus que não inclua medo, julgamento e punição, e a qualquer definição do eu que não inclua a sua própria ideia do único caminho para Deus. Se eu lhe disser que você é Deus, para onde vai a religião? Se eu lhe disser que está curado, para onde vão a ciência e a medicina? Se eu lhe disser que deve viver em paz, para onde vão os pacificadores? Se eu lhe disser que o mundo é fixo, para onde vai o mundo? E quanto aos edificadores? O mundo é cheio de dois tipos de pessoas: as que lhe dão as coisas que você quer e as que as reparam. Em certo sentido, até mesmo as que apenas lhe dão as coisas que você quer, os açougueiros, os padeiros, os fabricantes de castiçais, também são edificadoras, porque desejar alguma coisa frequentemente é precisar dela. É por isso que é dito que os viciados precisam de uma dose. Portanto, tome cuidado para que o desejo não se transforme em vício. Está dizendo que o mundo sempre terá problemas? Que realmente quer que seja assim? Continua no próximo vídeo.